Amém? A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Estaremos lendo a palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, amém, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, amém, em Deus. Amém. Louvado glória seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Bendizemos, Senhor, mais uma vez o teu nome. Glorificamos a ti, Senhor, e te pedimos, fala aos nossos corações. Amém, Jesus. Senhor, que possamos ouvir a sua voz através da tua palavra, e que tua palavra, Senhor, sirva de alimento para as nossas vidas. Amém, que ela venha estar nos sustentando, Senhor, em momentos tão difíceis. Mas a tua palavra é o renovo, amém, é a palavra Jesus, que vai nos sustentar diante da sua presença. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Está sentados. Irmãos, a palavra de Deus, Paulo, ele não está falando com alguém que não tinha tido uma experiência com o Senhor. Paulo está falando com alguém que já conhecia, já pelo menos caminhava como alguém que já conhecia ali a Jesus, que já conhecia o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo estava falando com aquele povo, tanto que ele falou, se já ressuscitaste. Por quê? Porque nós sabemos que o homem, quando ele aceita Jesus, ele passa da morte para a vida. Amém. Ele deixa de viver aquela vida que era mortal. É verdade. Vivia uma vida miserável, sem Deus. E aí, quando ele tem esse encontro verdadeiro com o Senhor, ele passa a não mais viver como um morto vivo, mas ele já ressuscitou. Amém. A palavra de Deus diz que ele passou da morte para a vida. E quando você passa da morte para a vida, é porque você ressuscitou. Estava morto e agora já estava vivo. Então Paulo, ele não está falando aqui com alguém que não sabia de nada do Evangelho, não conhecia nada. Ele já estava falando com alguém que conhecia a palavra, que sabia quem era Jesus. Mas o interessante é que em Coríntios, 1 Coríntios 15, 16, Paulo ele fala assim: se nós tivermos a Cristo somente para as coisas deste mundo, seremos os mais miseráveis dos homens. Porque não adianta ter Jesus, uma vida com Cristo, mas se comportar de uma maneira, eu vou ter Cristo para ter uma vida somente no âmbito terreno. De nada vai adiantar a nossa caminhada, de nada vai adiantar nós falarmos que temos Jesus. De nada vai adiantar falar, eu aceitei Jesus, porque o mundo que aqui está, ele já está reservado para o fogo, para a destruição. Todos os sinais, eles já apontam que a volta de Jesus, ela está próxima. A volta de Jesus, a gente pode falar assim, é praticamente somente o último sinal que está voltando a acontecer. Porque o homem, quando ele fica e ele acha que tem Jesus, e ele acha que teve um encontro com Jesus, mas ele não consegue pensar nas coisas que são lá do alto, é como se o homem estivesse no fundo de um poço. E aí, quando ele está no fundo do poço, ele fala assim, olha, eu vou cavar um pouco mais para baixo que eu vou descer. Por que eu falo isso? Porque o mundo ele traz somente dor,
preocupação. O mundo, ele mata o homem, cada vez mais ele se aprisiona. Se o homem, ele vive somente para as coisas terrenas, ele está cavando mais ainda o seu poço e está afundando, e o fundo do poço não chega nunca para aquela pessoa. Mas aí Paulo, ele fala assim, ó: buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai, de Deus Pai. A palavra de Deus diz que o Senhor falou assim, ó: eu estou indo, não vos deixarei órfãos. Mas ele foi para o reino celeste, ele foi para o céu, mas ele foi preparar morada para as nossas vidas. Então, qual é o nosso pensamento hoje? Eu quero estar onde Cristo está. Amém, porque Jesus. onde Cristo está é vida eterna, é bênção, é alegria. A tristeza, ela não consegue tirar a nossa alegria da salvação quando nós vivemos todas essas coisas. Por quê? Porque não que a gente agora não viva mais nada aqui, nós estamos ainda no plano terreno. Estamos passando por todas as coisas. Tudo que está acontecendo no mundo todo, nós estamos passando também. Mas só que a gente, ao ver essas coisas acontecendo, e quando nós colocamos a nossa mente a pensar, buscar as coisas que são lá de cima, o Senhor nos dá alegria mesmo em meio a todo esse rebuliço que tem acontecido. Porque o que é dificuldade, o que é tristeza, o que é pavor, o que pessoas têm ficado apavoradas, nós temos visto com outros olhos. A cada dia que se passa, ao invés de pavor aumentar, a gente fala assim, ó: a volta de Jesus, ele está mais próxima. A cada dia a gente vê que a volta de Jesus está mais próxima. O mundo está vivendo um pavor. Quem não tem um encontro verdadeiro, não tem buscado as coisas lá de cima e quer viver nesse mundo aqui, está vivendo infeliz, está vivendo triste, não está tendo paz. E as pessoas que já estão cometendo suicídio, com medo de morrer, com as coisas que aí acontecem, e aí ele se livra de um problema temporal e entra num problema eterno, porque aquele que tira a sua vida, ele não pode ter nele a vida eterna. A palavra de Deus é que nos garante isso. Porque o assassino, o homicida, ele não pode ter a vida eterna nele. E aí o crente, ele vem ter um encontro verdadeiro com o Senhor, e ao invés dele ficar somente preso às coisas aqui materiais, aí a gente vem buscar as coisas lá de cima, porque é o lugar aonde Jesus está. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Glórias a Jesus. É para onde nós estamos ansiando chegar lá um dia. Amém, Jesus. De que maneira? Nós não sabemos. De que maneira será? Será que vai ser na ressurreição? Será que seremos ressuscitados? Ou seremos arrebatados e veremos todas essas coisas? Não importa se é hoje, amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos. Não importa, o importante é a nossa vida estar envolvida na caminhada que vai dar no céu, que vai ao encontro de Jesus, que está ao lado de Deus. Glórias a Jesus. Nós precisamos, nós necessitamos. A caminhada aqui é difícil. A vida aqui, ela maltrata o homem. Mas aquele que persiste em caminhar na presença do Senhor, esse um dia estará morando ao lado de Deus. Olha o privilégio do ser humano. É verdade, Senhor. Nós somos limitados. Somos homens falhos, cheios de defeito. É verdade, Senhor. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, Jesus. Aquele que busca as coisas que são de cima, um dia estará morando ao lado de Deus, aonde Jesus está, que é a morada do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo. Então buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está. Por que ele fala isso, buscar as coisas lá de cima? E exemplifica que Cristo está lá. Cristo não está nesse mundo. Cristo não está no meu desejo que eu quero ter. Eu quero agora casar. Eu quero ter uma... Não, irmãos.
Cristo, ele não está nas coisas aqui mundanas, nas verdade, coisas Senhor. terrenas. A palavra, ela está sendo bem clara, ó. Cristo está no céu, Amém, ao Jesus. lado de Deus. Por isso buscai as outras, essas coisas, as coisas do Senhor. A palavra fala assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Porque o Senhor tem prazer naquele homem que é fiel a Ele. É verdade. Naquele homem que tem um compromisso verdadeiro. Naquele homem que se nega para a servir, para fazer a vontade de Deus. Isso é buscar as coisas que são de cima. Amém, Jesus. É quando nós nos negamos todos os dias, É verdade. quando recebemos afrontas, quando somos ali afrontados e alguém fala da nossa vida, mas a gente fala: Senhor, eu quero viver contigo eternamente. Amém. Eu quero as coisas do céu. Ah, mas me afrontaram e fizeram todas essas coisas. Não importa. Se o nosso coração anseia as coisas de cima, nós vamos conseguir passar por sobre todas É essas verdade. coisas, Amém. porque Glória a o céu Jesus. é o nosso destino. Amém. Porque vale a pena suportar todas essas coisas para um dia estar ao lado do Senhor Jesus, que está ao lado verdade. de Deus Pai. E ele continua falando: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí parece que a gente pensar é aquilo que está dentro da nossa mente. Muitas vezes a gente não faz, não toma uma atitude, mas o nosso pensamento está totalmente distante do Senhor. Tem misericórdia. Às vezes a gente fala até uma coisa, age de um jeito, mas o nosso pensamento muitas vezes está longe das coisas do Senhor. Que ele fala assim, ó: pensar nas coisas que são de cima Amém, Senhor. e não nas que são da terra. É verdade. Por quê? Porque o homem é incapaz de enganar a Deus. É verdade. Ninguém tem como enganar a Deus. Falar: ah, eu tô aqui, agora eu tô na igreja, eu tô caminhando com Jesus, mas se o coração não for sincero para com o Senhor ele conhece É a nossa verdade, vida Senhor. perfeitamente. É verdade. Ele conhece, ele discerne o nosso pensamento. A gente pode falar alguma coisa, mas se o coração ele não tiver voltado para as coisas do Senhor, verdade. o Senhor sabe, e de nada vai adiantar a nossa caminhada. É verdade. De nada vai adiantar uma caminhada que ela fica de aparência. O crente, ele caminha na verdade. Glórias a Jesus. O crente, ele não escolhe um melhor lugar, um melhor dia, uma melhor coisa. O crente, ele é crente independente de qualquer Amém, coisa. Jesus. Eu já É falei verdade. isso e vou repetir. É na adversidade que a Glórias gente a vai Jesus. ver a fidelidade de cada É um. verdade, Senhor. É no momento difícil que é a hora de provar. O verdadeiro amigo é aquele que está junto para toda hora. Amém. Se a gente é amigo também de Jesus, se Jesus é o verdadeiro amigo, não importa o que está acontecendo, eu quero as coisas do céu, eu quero ter um encontro com Jesus. Por isso ele fala assim, ó: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. As coisas de cima são duradouras, são eternas. Amém. Na terra todas elas passarão. E o que tiver aqui na terra será queimado É um verdade. dia. Ah, mas o mundo, as pessoas elas anseiam essas coisas porque não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Verdade, Senhor. Ah, mas eu penso muito, irmão. Ninguém está impedido de pensar na sua vida, não. Mas em momentos tão difíceis, nós temos que pensar. Mas o nosso maior desejo tem que ser as coisas lá de cima. Glórias a Deus. Aonde está Jesus? Verdade, Senhor. Jesus, ele não decepciona a gente. A gente vê em meio a toda essa confusão, soube de um testemunho, um médico ateu, que viu todas essas coisas, mas viu um servo do Senhor, um pastor, um homem de 72 anos aproximadamente, se eu não estiver errado, 77 anos, 75 anos, para ser mais preciso, e foi orar, e levava uma palavra de consolo para quem estava ali padecendo dessa doença.
desse vírus. E ele não temeu perder a sua vida para poder levar uma palavra de vida àqueles que estavam ali quase mortos ou morrendo, para levar ali a palavra do Senhor. Sabe o que ele falou? Ó, eu estou pensando nas coisas de cima, porque as terrenas, elas passarão, elas ficarão, elas serão consumidas pelo fogo. A palavra de Deus diz que o fogo vai consumir todas essas coisas. E aí o pastor, ele foi, falou, e acabou depois ele mesmo morrendo. E tinha um médico que era ateu, ele se converteu ao Senhor porque ele viu o testemunho daquele homem, que ele falou assim, ó, eu não estou mais preocupado com a minha vida terrena, o importante é anunciar. E ele passou a crer porque ele viu que somente tendo uma experiência com o Senhor Jesus é que o homem abdica totalmente da sua vida para levar essa palavra de vida e salvação, independente das circunstâncias. Amém. Então é um momento em que nós temos que estar pensando nas coisas lá do alto. Amém. É pensar nas coisas lá de cima. No momento atual, nada aqui está bom. Verdade. A não ser a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. O momento é de aflição. Hoje eu ouvi um dado que muita gente agora está procurando oração, pesquisando oração em sites no Google, e aumentou de uma maneira muito grande. Mas a gente sabe que essas pessoas, elas só estão querendo ali uma oração, ter um Jesus para salvar desse momento agora difícil. Verdade. Jesus, ele veio para salvar a humanidade, mas não é salvar dessa terra não, é para levar para o céu, para a eternidade, para viver uma vida eterna com ele na glória. Glórias a Deus. E a pessoa, ela só quer se livrar desse momento difícil. Verdade. E aí, pensar nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra, porque o Senhor conhece. Ah, eu estou querendo oração, eu quero Jesus hoje, mas é só para se livrar da dor momentânea. A gente quer Jesus, não é para nos livrarmos de uma dor na nossa carne, mas a gente quer Jesus para viver uma vida eterna. Amém, com Jesus. Ele. Glórias Esse a foi o Deus. propósito que Ele teve com a nossa verdade, vida. O preço do sacrifício dele foi para nos garantir a vida eterna, a Glórias a salvação. Jesus. Por isso que nós saímos da morte para a vida. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E aqui no versículo 3 fala assim, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Foi o que esse pastor que morreu, ele falou, eu já estou morto para o mundo. Amém, Jesus. E agora eu não vou morrer de novo não, porque o dia que eu passar para o Senhor, eu apenas vou descansar e vou ficar aguardando a ressurreição, o dia que Jesus virá na terra para arrebatar o seu povo. Amém. Porque a nossa vida, ela está escondida em Cristo. O inimigo, ele não pode nos tocar. E quando eu falo isso, ele não pode tocar na nossa salvação. Na carne ele pode tocar, porque a carne vai ficar para aí. Ele faça o que quiser, o que ele bem entender. Mas a nossa salvação, amém, a Jesus, nossa vida eterna, ninguém é capaz de tocar, verdade, porque foi comprada com os preços glórias de sangue na cruz do Calvário. Amém, Jesus. Foi o sacrifício do santo, do justo, do todo-poderoso em prol das nossas vidas. Que aquele que está em Cristo Jesus, ele fala assim, já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe por que nós já estamos mortos? Porque nós não fazemos mais parte desse mundo, desse sistema pecaminoso. Amém. E está escondido porque a nossa vida agora não é mais exposta. Verdade. Ninguém tem mais o que estar falando. Olha, fulano vive assim, olha, vive daquele jeito, está ali na esquina. O crente, ele está escondido ali no Senhor. Amém. Ele está guardado, ele tem uma intimidade com o Senhor na sua vida. Amém, ele não está aí para servir aí de escândalo para nada e ninguém. É por isso que a nossa vida, ela está guardada no Senhor, está escondida no Senhor. E nós já estamos mortos para o mundo. Verdade, Senhor. Fale o que quiser. Ah, mas eles são diferentes. Somos sim. Amém, Jesus. Porque somos referência nessa terra. Glórias a Deus. Somos uma luz que tem iluminado o mundo. Temos sido canal glórias a Jesus. da palavra de Deus.
Senhor tem se revelado através da sua igreja. Amém. A esse mundo tão pecaminoso. Verdade. Mas de que maneira? É aparecendo na nossa vida, aparecendo na nossa carne, é fazendo a nossa vontade de maneira nenhuma, é com a vida escondida no Senhor. Quem aparece no nosso lugar é Jesus. Amém, Jesus. É o Glórias a Senhor, Deus. não é o homem, não é a nossa vontade. Nós não vivemos mais de uma maneira que vivíamos antes. Morremos para o mundo, ressuscitamos para Jesus. Amém. Com uma vida eterna, mas morremos verdadeiramente para esse mundo Glórias a pecaminoso. Hoje temos experiência verdadeira com o Senhor. Não é uma vida de brincadeira, não é verdade. bagunça. O céu é sério. Amém, A Jesus. volta de Jesus é uma realidade. Amém, Senhor. O homem muitas vezes não leva a sério, mas é realidade. Jesus, ele vai voltar. Glórias Ele a vai Deus. voltar sobre as nuvens. Amém, E vai Jesus. levar um povo que tem sido fiel. Amém. Os sinais a cada dia estão acontecendo. Verdade, Jesus. E não é para ninguém ter medo, ficar apavorado, achando que, olha, tudo se perdeu, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Se você não sabe, aceita Jesus. Amém. Esteja nos pés de Jesus. Ah, mas eu vou à igreja. Mas você tem pensado nas coisas que é do alto? É verdade. A sua vida está escondida em Jesus. A vida escondida em Jesus é que os nossos desejos, a nossa vontade, elas todas ficaram para trás. Amém. Nós abandonamos tudo isso. E na nossa vida hoje, nós vivemos somente como a vontade de Deus. Amém. Fazemos a vontade de Deus. Queremos que o Senhor Jesus, ele apareça todos os dias na nossa vida. Amém, Jesus. Isso é ter a vida escondida na É presença verdade. do Senhor. Glória a Deus. Que enquanto estamos aqui e fazemos nossa vontade e pensamos em outras coisas e tentamos nos mostrar que somos alguma coisa, não temos intimidade. É verdade. Não estamos caminhando para o céu. Estamos caminhando para ficar nessa terra aqui imunda. Que é necessário, homem, ó, eu morri. Amém, Jesus. Imundo, mas ressuscitei uma nova vida para Cristo Jesus. Glórias a A Deus. minha Glória a vida hoje, ela está escondida no Senhor. Os meus pensamentos, eles são voltados agora para as coisas do Senhor. Amém. Eu tenho buscado as coisas que são de cima, verdade. porque eu sei que lá está o meu Senhor, Glórias o a meu Jesus. Redentor, o meu Salvador. E eu preciso. O homem ele precisa, ele necessita da salvação em Cristo Jesus. É verdade. O homem sem Jesus, ele já é infeliz desde já. Verdade. Porque ele vive um vazio, um oco dentro da sua vida. Ele está morto, mas pensa que pode muita coisa. Verdade. E pior é o que engana as outras pessoas. Porque achar que está caminhando na presença do Senhor. Falar que é crente é fácil, eu sou crente. É verdade. Mas Deus conhece o pensamento. Verdade, Senhor. A palavra de Deus discerne o pensamento. Ah, mas eu ponho roupa de crente, tá vendo? Eu estou de gravata. Mas você já desistiu de toda a sua vida para ter uma nova vida com o Senhor. Já negou totalmente o seu eu. Verdade. Sua mente pensa nas coisas lá de cima. Quando a gente alcança esse tipo de coisa, é que verdadeiramente a gente teve um encontro com o Glórias a Senhor. Jesus. Quando a gente se despede de tudo isso aqui, É verdade. quando a gente se desprende de todas essas coisas, sabemos que a gente precisa trabalhar, precisa comer, precisamos nos vestir, precisamos de todas essas coisas, mas muito mais precisamos servir ao Senhor Amém, e estar Jesus. com Ele na Glórias a eternidade. Jesus. E essa palavra, ela vem a ficar guardada no nosso coração. Amém. Se ainda não estávamos pensando somente nas coisas lá de cima, que possamos falar, Senhor, que possamos fazer uma reflexão e pedir, Senhor, que eu venha pensar nas coisas Amém, celestiais, Jesus. que eu venha pensar nas coisas que verdade. são de cima. Senhor, se a minha vida ainda está exposta, Senhor, se eu ainda mostro muito a minha carne, se eu tenho ainda alguma coisa do velho homem, Senhor, esconde a minha vida em Ti, Senhor. Amém. Eu quero estar firmado, eu quero estar na Sua presença. E se você ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus como Amém, único e Jesus. Glórias a suficiente Jesus. Salvador. É a melhor coisa que você pode fazer para a sua Verdade, vida, Senhor. é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, Porque Jesus. só assim você vai estar escondido. E naquele grande dia, você estará morando com o Senhor eternamente. Amém, Que essa Jesus. palavra ela fique gravada no seu coração, na Amém, sua Jesus. mente, nas nossas mentes.
para que no dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, a gente possa subir com Ele. Amém, Que o Jesus. Senhor esteja no nosso coração. Nós desejamos que você tenha esse encontro verdadeiro com o Senhor. Amém, Jesus. Vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome. Amém, Jesus. E te pedimos, Senhor, nesta hora que aonde está chegando esta palavra, que esta mensagem possa tocar corações. Amém, Jesus. Senhor, que vidas sejam libertas. Amém, Jesus. Senhor, que vidas sejam curadas. Que, Pai, pessoas possam definir a sua vida em Cristo Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Que pessoas possam Te aceitar. Em nome Que de vidas venham Jesus. ser transformadas pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Dá, ó Pai, a Tua bênção. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor. E em nome de Jesus dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém.